Eu nunca vi na história da humanidade, ou pelo menos dentro de uma questão lógica política, você ter vereadores de base, vereadores que bajulam o prefeito, independentemente do que o prefeito venha pensar de bom ou de ruim para a sociedade. Eu nunca vi pessoas que vão pedir votos para vereadores subir em palanque de prefeito para pedir voto pro prefeito também, sendo que é ele que vai fiscalizar o prefeito. Por favor, gente. Não tem condição, não há possibilidade de o Brasil crescer. Não cresce, fica entravado. Não cresce. Não cresce, rapaz. Não há possibilidade de crescer. Que dignidade é essa? Que dignidade? Tem alguém que o cara, como é que o cara vive? Como é que o cara come? Como é que o cara respira? Como é que o cara dorme? Sem ter a dignidade. Que orgulho, eu queria perguntar, que orgulho o pobre deve ter se o cara não tem segurança, o cara não tem iluminação, o cara não tem calçamento na sua rua, não tem saneamento básico onde ele mora. Como é que o cara tem dignidade? O que o pobre, eu pergunto, o que um pobre pode esperar se vive sob o poder da bala, de bandidos e de polícia e não tem pra onde correr? Como que um pobre pode sobreviver entre o descaso total da justiça e o poder dos traficantes nas favelas, imprensado nesse meio? Como que se procura justiça? Não se procura, é a lei do silêncio, sabe? O pobre, ele é cego, surdo e mudo, não pode falar nada. A tela abre num breu pesado. Uma câmera lenta atravessa corredores vazios. Ecos de vozes antigas se misturam a folhas de papel virando sozinhas. É o som das promessas repetidas que nunca foram cumpridas. O relógio marca 1º de janeiro de 2026. Não é cena de fantasia. É a rotina que a gente combate todos os dias. Dentro do Brasil, não pense você que é o evangelho. Que é o evangelho que persiste, não, meu irmão. Não é não. Não, é a lei de Gerson. Procura a lei de Gerson aí no YouTube. É o nosso evangelho. Só dá valor a quem tem condições. Rapaz, por favor, o Brasil, ele é o primeiro a obrigar qualquer um de nós a sermos corruptos, a sermos injustos, sabe? A sermos perversos, pervertidos, irresponsáveis, avarentos, imorais, selvagens. Tudo isso com o próximo. O Brasil nos obriga a ser isso. Em 2025, Jason Ferrer esteve na linha de frente desse combate e trabalho incansável. Vídeos que cutucaram dogmas, debates públicos que não se omitiram diante do sofrimento real. Não foi só ele, foi toda a militância ateísta que ocupou espaços, pediu coragem intelectual e traduziu indignação em argumento. Este vídeo vem na esteira desse esforço, uma continuidade, uma amplificação, um convite para ir além do desconforto e transformar questionamento em ação. Tá, pobre, desgraçado! Seu escravo! Seu assalariado! Favelado! Você é ateu! Você merece morrer! Tá querendo um cardíaco? Pague! Desembolse! Pegue aqui a carteirinha! Vamos lá! Pega cartão! Vai pagar! Aí pronto, meu irmão! Aí você é obrigado a pagar o plano de saúde, certo? Descaso completo na educação, obrigando as pessoas a contratarem uma educação privada, certo? Agora, o cara paga os impostos para ele ter educação. Ele tem de péssima qualidade. E é exatamente nesse ponto que o vídeo que o Jason vai trazer agora se torna explosivo. Não é um vídeo provocativo no sentido vazio. É polêmico porque toca na ferida que o cristianismo tenta esconder. A promessa de proteção divina absoluta, confrontada com estupro infantil, genocídios, pandemias, violência urbana, doenças incuráveis e abandono humano. É o tipo de conteúdo que pastor não reage com argumento.
reage com grito, xingamento e ameaça espiritual. É o tipo de vídeo que incomoda porque não pode ser resolvido com contexto bíblico nem com o mistério de Deus. Cara, presta atenção, escuta o que eu vou te dizer agora. O Brasil é um país extremamente perigoso e inseguro, cara. Olha, é só você ver violência extrema no Brasil. Como é que o Brasil desse cresce? Um alto índice de assassinatos, o maior número de roubos e furtos, certo? O país está inundado em sequestro, homicídio, feminicídio, homofobia, sexismo, exclusivismo, racismo estrutural, preconceito, xenofobia e muito mais. Certo? Como? Eu pergunto para você, como que um país que é extremamente religioso pode ser assim, Brasil? Me explica aí, por gentileza, só para eu entender. Você vê que 80% é muito, um número altíssimo de pessoas dentro do Brasil que acreditam em Deus, inclusive os traficantes acreditam em Deus. E se gerar reação, ódio, ataques pessoais, tentativas de deslegitimação, é sinal claro de que o alvo foi atingido. E um salve grandão pra geral, que acompanhou em 2025, aos que comentaram, compartilharam, debateram e ficaram firmes. Vocês são parte do que construímos. Se você chegou agora e quer somar com a nossa resistência racional, já sabe, se inscreve no canal Rebelião Ateísta. Ativa o sininho e escolhe a opção Marcar Todos. É muito fácil, meus coregos, e faz diferença de verdade. Por que ativar o sininho em todos? Primeiro, você recebe o conteúdo na hora e não perde debates importantes. Segundo, ajuda o canal a furar bolhas e alcançar gente que precisa ouvir críticas bem fundamentadas. Terceiro, fortalece nossa militância. Canais maiores significam mais alcance, mais pressão social e mais capacidade de influenciar consciência pública. Não é só pra gente crescer, é para nossa mensagem ser mais eficaz no Brasil. O Brasil não tem comando. Ele é um país repleto de gente idiotizada. Eu não estou falando para você que é a maioria absoluta ou que todos. Não quero generalizar, por gentileza. Mas eu quero dizer que é um país de idiotas. As taxas e os impostos são grandiosíssimos. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo! É uma honra e um privilégio muitíssimamente grande ter você aqui, viu? Acredite. Eu sou o Jason Ferreira do canal Fala Ateu. Então obrigado a você que me ouve pelas redes sociais, você que me ouve pelas plataformas de streaming, por exemplo, tá? Como Spotify. Sim, porque agora o Fala Ateu ele está no Spotify, pessoal. Basta somente acessar Fala Ateu no Spotify que você vai nos encontrar pro lado de lá, tá certo? Pessoal, no tema de hoje falaremos sobre um assunto que é muitíssimamente importante. Hoje esse tema vai pegar fogo. Eu gostaria que você continuasse comigo até o final para você ter essa surpresa do vídeo de hoje. Porque o Brasil não vai para frente. E olha o subtema, pessoal. Um exame político, econômico, religioso e psicológico do Brasil. Então, se você gostar, por favor, se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente, por gentileza, inscreva-se. Curta, comente, compartilhe, seja membro deste canal e ative o sininho das notificações, tá bom? Eu quero ser a sua voz de forma clara, exata e objetiva, mas para isso eu preciso e dependo exclusivamente de você, tá certo? Então eu quero muito agradecer a você que está no norte, sul, leste, oeste do Brasil. Muito obrigado, pessoal. Nossa, é uma gentileza, é uma honra, é uma consideração, uma confiabilidade, sabe? É uma espécie de carinho que vocês têm pelo meu canal. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu fico vendo pessoas aqui de todos os cantos, de todas as partes do Brasil, de verdade. Fora do Brasil, então, não é brincadeira. Pessoal, olha, pessoas de lá da Argentina, Bolívia, Chile, sabe, Colômbia, Paraguai,
Peru, Uruguai, Venezuela, meu fortíssimo abraço, tá? E o meu fortíssimo abraço vai também aos amigos e amigas que estão lá nos países do continente africano e também lá dos Estados Unidos, que estão nos ouvindo lá. Aí você pensa que parou? Não, eu quero agradecer muitíssimamente as pessoas que estão também nos ouvindo lá no Japão, pessoal, Alemanha, Holanda, Espanha, muito bacana, Áustria, Bélgica, França, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, gente da Irlanda, da Noruega, o pessoal do Portugal, gente, que carinho, que carinho maravilhoso esse pessoal do Portugal, eles têm com o meu canal. Obrigado, pessoal, muitíssimamente obrigado. Eu estendo meu coração, estendo as minhas palavras aí para o pessoal de Portugal, Inglaterra, Rússia. Não, é sério, olha, gente da Rússia que tá lá do Brasil, que tá lá, tá certo? Que vem aqui falar, que gosta do nosso canal, que vem nos comentários, que ajuda também o meu canal, brigadão de todo o meu coração. E outros, que talvez eu tenha me esquecido, tá? Mas eu tô aqui agradecendo, obrigado por tudo. Gente, é o seguinte, olha só, o Brasil é uma coisa séria, porque o Brasil não vai pra frente. Existem muitos motivos pelos quais o Brasil não vai pra frente. Né? Então o Brasil não vai para frente por causa do péssimo governo. Existe um péssimo governo cristão que impede o desenvolvimento do Brasil. O governo, esse governo, por exemplo, é um governo totalmente opressor. Ele é dividido, mal governado, é usurpador, é totalitário, antidemocrático, burocrático, pra cacete, injusto e desigual. Aí você fala, poxa, mas é só este governo que está aí? Não. Quase todos os governos que apareceram no Brasil, a tendência foi destruir o Brasil de forma totalitária. Não é brincadeira não, sabe? Então é impressionante. O Brasil, gente, é um dos piores países para investir. Só para você ter uma ideia. Não dá para se crescer no Brasil. O Brasil não tem comando. Ele é um país repleto de gente idiotizada. Eu não estou falando para você que é a maioria absoluta, ou que todos. Não quero generalizar, por gentileza. Mas eu quero dizer que é um país de idiotas. As taxas e os impostos são grandiosíssimos. E são, só para você ter uma ideia, tanto as taxas como os impostos são dois grandes motivos que impedem o crescimento de quem já investiu e põe medo em quem deseja investir. As pessoas não querem, certo? Diversas empresas, micro, pequenas e grandes empresas, certo? Tentaram entrar no Brasil, mas o Brasil é fechado, é muito burocrático, entende? Então o Brasil, ele só é um país religioso, com um povo fantasioso, megalomaníaco. Mas é só para você ter uma ideia de como que fica a cabeça do ser humano, gente. Você entende? É um povo cheio de superstição, um povo cheio de emoção, um povo que falta inteligência, razão, lógica, coerência e, acima de tudo, falta consciência a esse povo brasileiro. O Brasil, pessoal, é um gigante, só que sem cérebro. Não tem cérebro o Brasil. É um país com proporções continentais. O Brasil é muito grande, pessoal. É muito grande. Olha, somente em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, com mais de 800 municípios, cabe 3 ou 4 países da Europa junto dentro de Minas Gerais. Então o Brasil, ele é um país, sabe, de proporções continentais, mas é um país extremamente burro, é um país ingênuo, é um país fracassado, é um país que não vai para frente, não anda. É um país que cresceu. Esse país brasileiro, pra você ter uma ideia, é um país que cresceu entre leigos e escravos, religiosos, exploradores, ladrões, desalmados e gente desumana. Então é por isso que o Brasil tá aí, desse jeito, desde Cabral até hoje. O Brasil, pessoal, só para você ter uma ideia, o Brasil é uma ótima terra. É uma excelente terra, mas possui, por exemplo, um povo sem o menor raciocínio, pessoal. O Brasil é uma terra de gente insana. Você fala, Jason, mas você não é brasileiro, por que você está falando assim do Brasil? Não, eu estou contando a verdade sobre o meu próprio povo, sobre o meu próprio lugar que eu vivo. Eu estou começando pela minha casa, eu não estou falando da casa de ninguém.
Eu tô falando da minha casa, começa por mim. Começa pelo meu povo. Cara, o Brasil é uma terra grandiosíssima, linda, mas tem gente insana demais, violenta, agressiva, perigosa, gente doente, gente incivilizada, desestruturada, mal educada, gente invejosa, gente iludida pela tal da religião e por outras fantasias, por outras ideologias. E fica esse povo aí perdido. O nosso desafio, pessoal, nós ateus temos um grande desafio pela frente. Este canal surgiu, sabe, com um objetivo fundamental, sabe, de limpar essa imagem negativa que o Brasil tem de forma internacional. Então nós temos que acabar com a pobreza, erradicar o analfabetismo, por exemplo, derrotar a fome, pessoal, a fome. Mas essa parece que não é a meta do Brasil, parece que essa não é a meta dos brasileiros, dos corruptos políticos que estão no Congresso, no Senado, lá na Câmara dos Deputados, sabe, em Brasília, sabe, nos estados, nas câmaras de vereadores. Parece que não é esse o papel fundamental. As pessoas são eleitas pelo quê e para o quê? Você entende? E a maioria absoluta das pessoas que estão ali, cara, todas elas são cristãs, são católicas, são espíritas, de qualquer forma, acreditam num Deus poderoso, acredita nisso daqui. Mas, se for detalhar legal, vive mais isso aqui, mitos. Somente mitos. Você entende? Então não dá para crescer. Sabe, não dá para crescer, não há... Sabe, o que é que nós faremos? Eu pergunto, o que é que nós faremos no Brasil, sabe, que não há qualidade de vida, não existe qualidade de vida para pobres. Se não há expectativa de vida, se a expectativa de vida é suspeita, se é incerta, se o envelhecimento populacional está em alta, se a taxa de mortalidade infantil está voltando a crescer assustadoramente, pessoal. O Brasil é contra a pena de morte, está ali na Constituição, está ali, é contra a pena de morte, mas é o Brasil que mata os pobres na fila do SUS. Certo? Só para você ter uma ideia, minha mãe foi precisar do SUS. Ela foi marcar um exame cardiológico. Marcou o exame para mim, para poder falar com o médico. 7 meses, um atrás do outro. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Olha lá, 210 dias lá se foi cacetada, sabe? Isso para marcar o médico para poder falar com para poder falar, né, com ele. Então, para você ver, as pessoas morrem na fila do SUS, porque não há uma organização, não há uma linguagem, não há uma comunicabilidade, não há uma intercomunicação nos sistemas brasileiros, porque o sistema brasileiro, ele é burro, ele é incoerente. Sabe, é um sistema extremamente desatualizado, sabe, corrompido. É um sistema que não se pode confiar de absoluta maneira, não tem como confiar. Então como que um país desse cresce, cara? Cara, o Brasil, ele é contra a agressão e a violência. Mas ele mata os favelados na bala e no cacetete da polícia. Mas é contra a violência, é contra a agressão. Certo? O Brasil é contra muita coisa, só que na teoria, só que no papel. Mas na prática é a favor de absolutamente tudo, pessoal. Parece que o Brasil e os brasileiros não têm a vontade ou a intenção de pelo menos querer melhorar o Brasil. Não tem, pessoal. É cada um por si e o Deus dará por todos. Não existe vontade nos brasileiros de querer ser civilizado. Você vê que num problema de pandemia, as pessoas aumentam gás, aumenta tudo, em lugar de ajudar, em lugar de serem humanos, pelo menos demasiadamente humanos, mas não são covardes. Sobe arroz, sobe feijão, sobe carne, sobe tudo, não deixando dignidade para ninguém, sem comida, sem bebida, sem sustento, sem moral, rendido ao relento, feito um animal completo. Vive as pessoas que não têm dinheiro, e num país totalmente cristão, absolutamente cristão. Como que existe um negócio desse? O Brasil é contra a escravidão, mas escraviza as pessoas com salário mínimo, pessoal. Esse salário mínimo é o salário do escravo.
certo? Os preços e os produtos e os bens lá na exosfera, lá nas alturas. Como que uma pessoa pode sobreviver, Brasil? Por gentileza, me fala e me explica. Eu gostaria de saber como que uma pessoa que ganha um salário mínimo, R$ 1.045, ela consegue sobreviver? É isso que eu quero saber. Como que alguém consegue pagar aluguel, energia, água, internet, transporte, cartão de crédito, fazer mercado, comprar gás, pagar conta de telefone móvel, comprar uma roupa para se vestir, um calçado para calçar e sustentar uma criança, pessoal? Me explica. Aí você diz, porra, mas essa é a regra. Se você quiser ganhar mais, você estuda. Faz uma faculdade, estuda. Mas como que estuda, cara? Vai lá pro Enem. Veja que a maioria das pessoas que passaram no Enem, tudo vem de colégios particulares de altíssimo padrão. Não venha me dizer que eu estou mentindo, por gentileza. Faça um cálculo aí. Veja. É só você buscar as informações. E aí você vai ver que a maioria esmagadora das pessoas que passam no Enem são filhos de bacana. Vão para a faculdade ou para a universidade pública, federal, tudo de carro, de BMW. E o pobre? O pobre vive como? Como conseguimos, cara? Como conseguimos ou como conseguiremos viver bem? Não tem possibilidade. Dentro desse Brasil não há possibilidade alguma. Eu pergunto, como é que o pobre pode ter paz? Como é que o cara pode dormir sossegado? O cara pode ter realização pessoal? O cara pode ser feliz? Como o cara pode acordar bem? Como ele pode ter a mesma oportunidade de acesso à educação, à saúde, à segurança e à justiça, sendo que ele é pobre? Que dignidade é essa que nós temos? Que dignidade cristã são essas que vocês, deputados federais, estaduais, distritais, vocês que são senadores, vocês, vereadores dos mais de 5.000 municípios dentro do Brasil, deveria tomar vergonha no meio da cara em lugar de ficar roubando as pessoas e bajulando prefeito? Eu nunca vi na história da humanidade, ou pelo menos dentro de uma questão lógica, política, você ter vereadores de base, vereadores que bajulam o prefeito, independentemente do que o prefeito venha pensar de bom ou de ruim para a sociedade. Eu nunca vi pessoas que vão pedir votos para vereadores subir em palanque de prefeito para pedir voto para o prefeito também, sendo que é ele que vai fiscalizar o prefeito. Por favor, gente. Não tem condição, não há possibilidade de o Brasil crescer. Não cresce, fica entravado. Não cresce. Não cresce, rapaz. Não há possibilidade de crescer. Que dignidade é essa? Que dignidade? Tem alguém que o cara, como é que o cara vive? Como é que o cara come? Como é que o cara respira? Como é que o cara dorme? Sem ter a dignidade. Que orgulho, eu queria perguntar, que orgulho o pobre deve ter se o cara não tem segurança, o cara não tem iluminação, o cara não tem calçamento na sua rua, não tem saneamento básico onde ele mora? Como é que o cara tem dignidade? O que o pobre, eu pergunto, o que um pobre pode esperar se vive sob o poder da bala, de bandidos e de polícia e não tem para onde correr? Como que um pobre pode sobreviver entre o descaso total da justiça e o poder dos traficantes nas favelas, imprensado nesse meio? Como que se procura justiça? Não se procura, é a lei do silêncio, sabe? O pobre, ele é cego, surdo e mudo, não pode falar nada. E aí você tem, além disso, dos morros, Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados por aí, né, estarem tomados pelo tráfico, estarem tomados pelas quadrilhas que são muito mais organizadas do que o poder público. Aí, meu amigo, como é que um pobre desse vive, rapaz? Certo? Se ele falar alguma coisa, metralha na cabeça dele. Como é que vive? Me responde, como que vive uma pessoa assim? Aí vem a carga tributária. A carga tributária do Brasil é uma das mais elevadas do planeta, pessoal.
Só para você ter uma ideia, segundo o Banco Mundial, perde-se 1.958 horas por ano no Brasil, apenas para se pagar tributos e taxas. Quer dizer, mais de 81 dias completos o cara trabalhando somente para pagar taxas, somente para pagar impostos, somente isso. Aí você tem os órgãos reguladores que regulam todas as coisas de comunicação que existe aqui, né? Mas não regula nada, porque quem manda nesse Brasil são os poderosos. E acabou. Você está pensando que se os poderosos quiserem hoje largar fogo nas favelas, eu digo fogo literalmente, você acha que eles não podem? Mas quem é que vai fazer a comida deles? Quem é que vai limpar o chão deles? Quem é que vai chupar o pau deles? Quem é? Não tem quem. Então tem que ter o pobre é necessário. O pobre trabalha, o cara sai de casa 4 horas da manhã. 4 horas da manhã o cara se acorda, 4h30, 5 horas da manhã, corre pra pegar um ônibus, lotado já. Aí o cara chega pega um trem ainda, chega no trabalho 7 horas da manhã, já cansado, vai trabalhar o tempo todinho, dá o sol dele, dá o dia dele todinho, todo, manhã e tarde toda para o patrão, para a empresa. O cara chega em casa à noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite, morto de cansado, assiste o Jornal Nacional. O que quer fazer? Dormir, porque não tem o que fazer mais. E quando chega terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no sábado o cara ainda trabalha até meio período. Muitos deles trabalham. E quando chega no domingo, em lugar do pobre pelo menos ter a oportunidade de as passagens de ônibus serem mais baratas, não. Os empresários reduzem as frotas dos ônibus no domingo para que o pobre não possa andar. Ou o pobre tem um carro para poder andar e com gasolina na exosfera, ou ele se lasca dentro de casa, ele tem que ficar dentro de casa, ele é escravo. Ele tem que lembrar que ele é escravo. E um miserável desse, depois de chega um mês todo, ainda tira 10% do seu salário, do seu mísero salário, do seu miserável e desgraçado salário, ainda dado na mão do pastor. Tem como ir pra frente? Dá pra ser feliz? Não dá, meu irmão. Não dá, meu irmão. Cara, é sufocante. É asfixiante. É esgotante. É agoniante. É estrangulante viver no Brasil. Não dá pra viver no Brasil, gafanhoto. Cara, o que ganhamos não é nada comparado ao que gastamos. Certo? No Brasil é assim, ó. É desse jeito que funciona. Veja se eu tô errado. Coloca aí nos comentários, tá? No Brasil é assim. Ou você rouba, assalta, furta, corrompe. Ou você humilha, mente, engana, sonega, trapaceia. Ou você não vive. Dentro do Brasil, não pense você que é o evangelho. Que é o evangelho que persiste, não, meu irmão. Não é não. Não, é a lei de Gerson. Procura a lei de Gerson aí no YouTube. É o nosso evangelho. Só dá valor a quem tem condições. Rapaz, por favor, o Brasil, ele é o primeiro a obrigar qualquer um de nós a sermos corruptos, a sermos injustos, sabe? A sermos perversos, pervertidos, irresponsáveis, avarentos, imorais, selvagens. Tudo isso com o próximo. O Brasil nos obriga a ser isso. Não existe, pessoal, não existe Brasil, não existe justiça social para pobre, para favelado. Não existe. Agora, o que existe? Existem privilégios. Privilégios para uns e danos para outros. Danos para outros. Nós pagamos alto nós pagamos pela incompetência dos nossos governantes, que na maioria é analfabeto funcional. E agora, o que a gente faz? Por favor, pessoal, vamos acordar, pessoal. Certo? A gente paga alto por causa dos aumentos dos gastos públicos. Certo? Os gastos públicos estão assim, ó. E a gente paga alto por causa deles. Por causa da péssima administração desses caras. Aí vem você, eu, aquele autônomo,
o assalariado, as empresas pequenas, são esses que se quebram, são esses daí que se ferram neste país de miseráveis. Goste você ou não. Ah, é porque eu sou nacionalista. Eu sou patriota. E é conformado também, seu idiota. Ah, gente, por favor, não tem o que fazer não, pessoal. Por gentileza. O governo e as instituições financeiras são as únicas que se beneficiam. Você vê aí, ó, é só você olhar a macroeconomia. É mal gerenciada dentro do Brasil. Aí você vê o PIB, moeda, poupança, preço, investimento, taxa de juros, trabalho, etc. É tudo mal gerenciado, pessoal. Não tem nada bem dividido, não tem nada pensado. A microeconomia sofre abalos imensos e constantes anualmente. Mercado, concorrência, bens, oferta, procura, contabilidade, dívida, retorno sobre investimento, risco, muito mais, pessoal. Por favor, os economistas, os caras que são bons em economias não ficam no Brasil não, ó. Fora, vão para os Estados Unidos. Não compensa Brasil, gente, não compensa. Não compensa Brasil. Você que é pobre, que vive sonhando com a Mega Sena da virada, vai continuar assim, amigo, desse jeito. Você que está acreditando que tudo isso é uma prova, é porque é uma prova de Deus. Sabe, Deus está testando a gente. Que porra de Deus, rapaz. Esquece essas coisas miseráveis. Entendeu? O Brasil não muda. O Brasil, rapaz, ele não quer que você consiga, sabe? Olha, o Brasil, ele não quer que você consiga ser feliz. O Brasil tem um atraso desde 1500 para cá. Que o Brasil tem um atraso miserável. Olha para os Estados Unidos desde 1700. Vai lá, dá uma olhada. Sabe por quê? Os Estados Unidos lutaram porque eles não queriam explorar simplesmente a terra, o pau-brasil, ou explorar as terras americanas. Não, eles queriam morar. Eles queriam fazer dos Estados Unidos da América uma nação poderosa. E para isso se uniram. Agora o Brasil não muda e não consegue sequer se rastejar ou se arrastar para frente, pelo menos para ter um pouco de valor. Aí o que você vê aí? Você vê vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, presidentes assaltando os cofres públicos, desviando bilhões. E continuam como? Continuam imunes. Continuam impunes. E sabe quem são esses caras? Esses caras que eu acabei de falar? Todos eles, quando começa a sessão da Câmara, vão ler a Bíblia. Vão ler a Bíblia. Acredite você ou não. Olha, acredite você ou não, o Congresso lê Bíblia. As câmaras de vereadores leem a Bíblia antes de iniciar a sessão solene. Porra, meu irmão, acorda, cacete. Como é que a gente vive? Juízes aí, desembargadores, ministros, advogados, promotores, secretários municipais e estaduais, ministros, padres, pastores, espíritos, a maioria dessa raça está torcendo contra o Brasil, pessoal. Entendeu? O Brasil é atrasado por causa dessa desgraça aqui. É essa desgraça. É isso aqui que atrasa o Brasil. É isso. Se você tirar essas crenças das pessoas e educá-las com vontade, fazê-las cidadãs e cidadãos do bem, você tem um Brasil diferente. Agora não adianta investir milhões em educação e não estimular. É estimular a vontade de se educar. Não ter leis concretas que realmente sejam eficazes. Todos os políticos empossados, gente. Agora, 1º de janeiro de 2021. 1º de janeiro de 2021. Os discursos são os mesmos para prefeito agora.
Os discursos são os mesmos agora dos vereadores que tomaram posse. Todos os políticos empossados têm como discurso de posse acabar com a desigualdade social. Foda, eles não estão preocupados com isso não, cara. Esses discursos são os mesmos que passam de boca em boca, de geração em geração, desde Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, até Bolsonaro, o 38º presidente do Brasil. O discurso hipócrita e demagogo é o mesmo e nada de novo acontece. O que é que a gente tem, cara? O que é que a gente tem no Brasil? Nós temos aí, cara, nós temos alagamentos em vários pontos da cidade do nosso país. Nós temos descaso total e transparente e velado e anunciado. Nós temos um povo miserável e conformado com a extrema pobreza. Nós temos aí descaso, pessoal, descaso completo no SUS, obrigando as pessoas a contratarem planos de saúde privado. O SUS não te atende. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque se o SUS marcar para você um exame cardíaco, você foi hoje ao hospital e ele marcar para você daqui a 10 dias, você não precisa pagar um plano de saúde. Você não precisa pagar para fazer o exame caro. Muito caro. É muito caro. Para você passar no cardiologista, então o que é que eles fazem? Eles empurram você. Assim como empurra o criminoso para o crime. Por que não empurra? Existe o caráter, a personalidade da pessoa. O Brasil não empurra ninguém para o crime, vai quem quer. Desgraçado dos infernos. É um pensamento desse que atrasa a porra do Brasil. O Brasil empurra você, sabe pra onde? Pra miséria. Ele empurra você a procurar um médico. Tá com problema cardíaco, tá pobre. Tá pobre. Tá pobre. Desgraçado. Seu escravo. Seu assalariado. Favelado. Você é ateu. Você merece morrer. Tá querendo um cardíaco? Pague. Desembolse. Pegue aqui a carteirinha. Vamos lá. Pega cartão. Vai pagar. Aí pronto, meu irmão. Aí você é obrigado a pagar o plano de saúde. Certo? Descaso completo na educação. Obrigando as pessoas a contratarem uma educação privada. Certo? Agora, o cara paga os impostos para ele ter educação. Ele tem de péssima qualidade. Ensino fundamental, da creche ao ensino fundamental, do ensino fundamental ao ensino médio, péssima qualidade. Péssima. Não tem possibilidade de uma pessoa que faz o ensino médio dentro de uma escola pública ser comparada a uma pessoa que faz o ensino médio numa escola particular. Não tem condição de ser. Não há possibilidade. Então o Brasil, rapaz, o Brasil é um lugar onde só cabe dois grupos de pessoas: os exploradores e os explorados. Sabe por quê? Cara, presta atenção, escuta o que eu vou te dizer agora. O Brasil é um país extremamente perigoso e inseguro, cara. Olha, é só você ver violência extrema no Brasil. Como é que um Brasil desse cresce? Um alto índice de assassinatos, o maior número de roubos e furtos, certo? O país está inundado em sequestro, homicídio, feminicídio, homofobia, sexismo, exclusivismo, racismo estrutural, preconceito, xenofobia e muito mais. Certo? Como eu pergunto para você, como que um país que é extremamente religioso pode ser assim, Brasil? Me explica aí, por gentileza, só para eu entender. Você vê que
80% é muito, há um número altíssimo de pessoas dentro do Brasil que acreditam em Deus, inclusive os traficantes acreditam em Deus. Agora, e não muda, cara. O mesmo povo que se veste aí agora, dia 1º, né? O mesmo povo que se veste aí de branco em busca de paz é o mesmo que comete crimes hediondos contra os seus semelhantes. Agora o cara tá lá se vestindo de paz. Um exemplo disso é só você olhar, você perceba aí, aconteceu nos últimos noticiários, né? O ex-marido de Tatiana Lorenzetti, uma mulher de 40 anos, o cara teria pago 25 mil reais para mandar matar. Olha isso, para mandar matar gerente de banco, pessoal, em Curitiba, por causa de um seguro de vida. Só por causa disso. O mandante do crime, o Antônio Henrique dos Santos, ex-marido da mulher, contratou 2 homens que acreditavam em Deus. O Antônio, eu quero repetir o nome desse bandido aqui, que deveria receber, não é prisão prisão perpétua, mas é pena de morte, pena de morte, é isso. Antônio Henrique dos Santos contratou 2 caras, Thales Arantes e André Luiz Cordeiros, para assassinar a Tatiane, e ela foi assassinada com um disparo na cabeça. Tá certo? Agora vem aí. Agora vem o melhor do bolo, vem a cereja do bolo. Agora os 3 vão pra cadeia, comer, beber, respirar, viver, fazer exercícios físicos, né? Dormir, cagar, receber visita íntima e logo serão soltos de novo na sociedade. Aí é lindo. Aí é lindo. Aí até eu tenho vontade de cometer crimes por aí. Porque eu sei da impunidade. Eu sei da imunidade. Esses caras podem sair por aí cometendo crime, porque não tem, rapaz. Não tem pena. Agora eu pergunto, e a vida dessas mulheres que foram mortas? A juíza que foi morta. E a vida dessas mulheres que foram mortas? E a vida desses homens que foram mortos também? E agora, vai fazer o que finalmente? Entendeu? Então, gente, não tem condição de crescer se não há ordem, se não há progresso. Agora, se houvesse pena de morte certo e seguro, ninguém iria querer receber 25 mil reais para matar alguém. Ninguém queria. Ninguém iria receber ou queria receber, ainda que fosse 25 milhões de reais para matar alguém, porque ele saberia que iria ser perseguido e morto com a mais absoluta certeza e sinceridade. Aí esses cafajestes matam por causa disso. As pessoas que matam, o cara sabe da impunidade. Ele sabe, comportamento bom, saidinha. Cara, o cara tinha que perder o direito dele. Matou, meu amigo, matou. Foi legítima defesa? Não, né? Vai morrer. Vai morrer e fim de papo. Agora, os caras aí, ó, os caras roubam latrocínio. Aí eles roubam, corrompem, porque eles sabem da imunidade. Eles sabem da impunidade, por isso que eles fazem tudo isso. Temos no Brasil um povo crente, mas é um povo extremamente violento e sangrento. Mas o que eu quero dizer para você aí que acredita nos deuses, em Deus, você que acredita nos orixás, você que acredita nos espíritos, você que acredita em mandiga e feitiço, em esoterismo, astrologia, você que acredita nessas baboseiras todas que simplesmente atrasam o Brasil e a ordem e o progresso. Você que acredita nessas coisas, eu digo pra você, ó, não adianta você sujar a praia, você ficar jogando oferendas pra Iemanjá, se tu não tem educação, cara. Não adianta nada disso não. Não adianta você ficar orando 108 vezes o Salmo 23 se tu não tem consciência. Não adianta você dar dízimo, você dar oferta, orar, rezar, fazer uma prece.
cantar hinos e participar de cultos se a tua vida não presta? Se tu é uma pessoa imprestável, não adianta você tomar banho de arruda, berinjela, pipoca, mel, sal grosso, se tu não tem bom senso, canalha. Não adianta nada disso. Por favor, Brasil, me ajuda aí. Cara, de nada adianta você fazer o sinal da cruz 3 vezes em todas as janelas da tua casa, se tu não tem controle emocional. Não adianta de nada, crente ruim. De nada vale você tomar banho com manjericão, canela, rodelas de gengibre, se tu não tem inteligência. O que é que adianta? Eu pergunto, o que é que adianta você ter em casa uma planta aí de girassol se a tua mente não muda? Não adianta você colocar a chave de casa em um copo de mel, cobrir com plástico, sabe? E deixar na porta da igreja se tu não tem civilidade. O que é que adianta? Não adianta nada, rapaz. Nada. Entendeu? Então de nada adianta colocar moeda dourada dentro de uma planta se tu não tens humanidade. Esses vigaristas aí, ó, os vigaristas profissionais, né? São vigaristas profissionais do engano, como pai de santo, mãe de santo, né? E outros feiticeiros, tarólogos, macumbeiros, cartomantes, adivinhos, astrólogos, mentem para as pessoas. Essas práticas aí deveriam ser proibidas, expulsas e violentamente reprimidas, Brasil. Eu pergunto, qual desses vigaristas aí que promete saúde, família, paz, eu trago de volta o seu amante, seu marido, seu noivo, sabe, seu isso, seu aquilo em 3 dias? Qual desses vigaristas e safados e pilantras religiosos ganharam na Mega Sena? Ou qual deles são as pessoas mais ricas do mundo? Mentirosos, rapaz! O cara não sabe o número do teu CPF. Vive pedindo esmola, pedindo a um e a outro, e diz que vai te dar sorte para dinheiro, e você fica caindo nesse negócio se a própria pessoa não é exemplo de vida. Um idiota desse que nem pronunciar uma palavra sabe. Aí fica aí, querendo ajudar pessoas em torno de dinheiro, em troca de dinheiro, cartão de crédito, você divide tudo em 10, 15 vezes. E o cara, ó, vai entrando nesse negócio. Cara, não adianta. Eu fico imaginando o que adianta os ativistas internacionais e nacionais lutarem por direitos, se o povo não tem educação, não tem civilidade, não tem consciência. Um povo desse daí, rapaz, que ainda joga lixo na rua, que suja a praça pública, que descarta lixo pela janela do carro. Uma pessoa dessa não pode ser chamada de gente, mas ser chamada de um inseto nojento e repulsivo. E ainda anda com a Bíblia na mão, come o churrasquinho, pega o palito do churrasquinho e joga no chão. Come a pipoca e pega o saco da porra da pipoca e joga no chão. Mas anda com a Bíblia debaixo do braço. Por favor, Brasil. Não adianta. O que é que adianta aí os ativistas internacionais lutarem pela contribuição e avanço da paz e da reconciliação, sabe, da democracia e dos direitos humanos no mundo? Por favor, Brasil, por favor. Vamos terminar por aqui, certo? Quero concluir esse vídeo para não ficar muito longo. Só quero te perguntar, o que é que adianta os avanços científicos, tecnológicos, cibernéticos e humanitários, se a Igreja Católica é contra camisinha, aborto, pílula, anticoncepcional, divórcio, sexo antes do casamento e pesquisa com células-tronco? O que adianta? Brasil, o que é que adianta? Jason, você tem que deixar de ser estressado. Tem não. Não há possibilidade de ser menos estressado. Dentro desse país, com esses religiosos, não. Olha, vamos fazer o seguinte.
Se esses religiosos forem para o céu, me manda para o inferno. Se eles forem para o inferno, me manda para o céu. Se eles forem habitar qualquer lugar, me deixa aí como um planeta vagabundo. Aquele planeta que saiu da órbita e agora gira para torta e à direita, sem ter um lugar para ficar. Me coloca aí. Mas me deixa longe desses crentes. Me deixa longe dessas pessoas inconscientes. Brasil, muito obrigado por tudo. Agradeço a vocês pelo carinho, pelo respeito, pela solidariedade. Obrigado pela ajuda. Você que é membro, muito obrigado. Você que me ouviu até agora, até este momento, muito obrigado mesmo, de todo o meu coração, tá? Agora vem aí uma pessoa maravilhosa para dar um recado para vocês, tá bom? Valeu, Brasil. Tchau, tchau. Gente, que obra maravilhosa. Nick, Além do Bem e do Mal. Muito bom. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maiana Pietra, tenho 8 anos de idade, sou ateia, sou do Recife, Pernambuco, Brasil. Venho aqui para indicar o canal Fala Ateu. Assisto todos os vídeos, é muito bom. Vai lá, inscreva-se. Tchau, beijos. Depois de assistir ao vídeo do Jason Ferrer, é impossível ignorar a força do argumento central que atravessa toda a exposição: a contradição estrutural entre as promessas bíblicas de cuidado, proteção, amor e intervenção divina e a realidade concreta, histórica e verificável da experiência humana. O ponto não é emocionalismo, nem revolta gratuita, nem desrespeito à fé alheia, mas um problema lógico, ético e empírico que atravessa o cristianismo desde sua origem e que continua sendo mascarado por discursos teológicos, músicas devocionais, jargões pastorais e racionalizações apologéticas. O Jason fez algo fundamental. Levou o debate para dentro da própria Bíblia, usando os textos que os fiéis mais amam, mais citam e mais usam como promessa de segurança existencial. Quando João capítulo 3, versículo 16, é apresentado como o ápice do amor divino, cria-se uma expectativa teológica clara. Um Deus que ama o mundo de tal maneira que entrega o que tem de mais precioso, que oferece vida eterna como resposta ao sofrimento humano. O problema não está no texto isolado, mas olha, sim, no conjunto de afirmações que a tradição cristã construiu a partir dele. Esse amor não é apenas simbólico. Ele é pregado como ativo, presente, protetor, cuidador, interventor. A partir disso, surgem os salmos amplamente usados como escudo emocional e espiritual. Deus como refúgio, fortaleza, pastor que nada deixa faltar, guardião que livra da peste, do laço, do mal, do perigo, da violência e da morte. A linguagem é absoluta, não condicional, não metafórica no discurso religioso cotidiano. Ela é ensinada a crianças, repetida em cultos, cantada em louvores e usada como promessa literal. O que Jason faz, e o que aprofundamos aqui, é confrontar essa promessa com a realidade histórica. Se Deus vai adiante do fiel, se Deus é retaguarda, se Deus está ao redor, sobre, sob e dentro da pessoa, como sustenta a própria Bíblia em Deuteronômio, Isaías, Salmos e nas cartas paulinas, então o mundo deveria refletir minimamente essa presença. Não um paraíso, não a ausência total de sofrimento, mas ao menos uma coerência entre promessa e fato. O que vemos, no entanto, é o oposto. Crianças estupradas, assassinadas, sequestradas, guerras religiosas, genocídios, catástrofes naturais indiscriminadas, doenças genéticas, pandemias, massacres, abusos cometidos inclusive dentro das próprias instituições religiosas que afirmam representar esse Deus. A resposta apologética clássica recorre quase sempre ao livre-arbítrio. Mas esse argumento colapsa quando confrontado com a própria ética cristã. Pais humanos, limitados, falhos e imperfeitos,
interferem no livre-arbítrio de um agressor para salvar uma criança sem que isso seja considerado imoral. Se um policial impede um massacre, ele não está cometendo uma injustiça moral, está cumprindo um dever ético. Se um pai vê sua filha em perigo e nada faz, ele não é elogiado por respeitar o livre-arbítrio do agressor. Ele é condenado moralmente. Ao atribuir a Deus uma omissão sistemática diante do mal extremo, a teologia não o absolve. Ela o torna moralmente inferior a seres humanos comuns. Outro ponto central levantado por Jason, e que precisa ser reforçado, é a seletividade da intervenção divina. Pastores, líderes religiosos e celebridades gospel vivem cercados de segurança, planos de saúde, carros blindados e estruturas de proteção humana, enquanto pregam que Deus é escudo, fortaleza e guarda constante. Se realmente acreditassem na literalidade das promessas que anunciam, essas medidas seriam desnecessárias. Essa contradição prática revela algo importante. No fundo, mesmo os que pregam a proteção divina confiam na ciência, no Estado, na medicina e na organização social para sobreviver. A fé funciona como discurso, não como mecanismo real de proteção. Quando o texto bíblico afirma que o corpo é templo do Espírito Santo, cria-se mais uma camada de conflito. Se Deus habita no interior do fiel, como explicar corpos devastados por câncer infantil, doenças degenerativas, transtornos genéticos severos e sofrimento físico extremo? A resposta teológica costuma ser espiritualizar o problema ou culpabilizar a vítima, atribuindo o sofrimento à falta de fé, ao pecado oculto ou a um plano misterioso de Deus. Essa estratégia não apenas falha logicamente, como agrava o sofrimento humano ao transformar a dor em culpa. O argumento não é que a Bíblia seja apenas poesia, embora muitos textos o sejam, mas que ela é usada como se não fosse. Quando convém, os textos são literais. Quando entram em choque com a realidade, tornam-se alegóricos. Essa flexibilidade hermenêutica não é profundidade teológica, é mecanismo de defesa cognitiva. Um sistema que nunca pode estar errado porque sempre pode reinterpretar seus próprios erros, não está buscando verdade, está buscando autopreservação. Jason também expõe algo fundamental, a ausência total de evidência empírica para os milagres prometidos no Novo Testamento. Jesus afirma que seus seguidores fariam as mesmas obras e até maiores. Ressurreições, curas, sinais públicos e verificáveis seriam marcas da fé verdadeira. No entanto, o que vemos são cultos emocionais, testemunhos anedóticos, encenações e narrativas que nunca resistem à investigação independente. Quando a fé falha, a culpa recai sempre sobre o fiel, nunca sobre a promessa. Esse pós-vídeo não existe para zombar da dor de quem crê, mas para denunciar um sistema de ideias que, ao prometer proteção absoluta, acaba produzindo frustração, culpa, silêncio e submissão. A crítica ateísta não nasce do ódio à fé, mas da recusa em aceitar explicações que falham diante da realidade e ainda exigem obediência moral, política e social. Quando religiões moldam leis, comportamentos e políticas públicas com base em promessas não verificáveis, o debate deixa de ser privado e se torna coletivo. E é exatamente aqui que o diálogo precisa avançar, porque não estamos falando apenas de crença pessoal, mas de consequências reais, de vidas concretas e de um discurso que continua sendo apresentado como verdade absoluta, apesar de todas as evidências contrárias, apesar de toda a história humana gritando o oposto, apesar da própria Bíblia se contradizer quando confrontada com o mundo que existe fora do púlpito. Agora entramos nas considerações finais, e isso aqui é importante dizer com clareza. Não é um encerramento confortável, é um chamado à lucidez, à responsabilidade intelectual e à coragem ética, ainda mais no primeiro dia de 2026, quando todo mundo fala em recomeço, mas quase ninguém questiona as bases sobre as quais continua vivendo.
Estamos começando um novo ano, mas os velhos discursos continuam exatamente os mesmos. As mesmas promessas vazias, os mesmos versículos recortados, as mesmas músicas emocionais, os mesmos líderes religiosos, enriquecendo enquanto pessoas comuns seguem adoecendo, morrendo, sofrendo e sendo culpabilizadas pela própria dor. Se 2026 vai ser diferente, não será por oração, não será por profecia, não será por jejum, não será por louvor e muito menos por repetir fórmulas religiosas que já falharam por séculos. Vai ser diferente se houver pensamento crítico, ação concreta e responsabilidade humana. O que fizemos neste vídeo, tanto no conteúdo do Jason Ferrer quanto neste pós-vídeo, não foi atacar pessoas, mas questionar ideias. Ideias que moldam decisões, comportamentos, políticas públicas, relações familiares e até a forma como lidamos com sofrimento, violência, doença e morte. Quando alguém diz Deus está no controle, essa frase não é neutra. Ela pode significar cruzar os braços diante da injustiça, aceitar o inaceitável e transferir para o sobrenatural aquilo que é responsabilidade humana. Por isso, a primeira chamada para a ação é simples e direta. Estude. Leia a Bíblia inteira, não apenas os versículos de Instagram. Leia história, filosofia, ciência, sociologia, psicologia. Leia também quem discorda de você. Se a sua fé é verdadeira, ela não deveria ter medo de perguntas. E se ela desmorona diante de uma análise honesta, talvez o problema não esteja na pergunta, mas na crença. A segunda chamada para a ação é ainda mais importante. Pare de espiritualizar o sofrimento alheio. Quando alguém passa por uma tragédia, não ofereça oração como substituto de ajuda concreta. Não diga é plano de Deus. Deus sabe o que faz ou foi permissão divina. Isso não consola, isso silencia, invalida e machuca. Seja humano antes de ser religioso. Se existe algo sagrado, é a dignidade das pessoas, não um dogma. A terceira chamada para ação vai especialmente para quem se diz cristão. Seja coerente. Se você acredita que milagres acontecem, exija evidências. Se acredita que Deus cura, questione por que hospitais estão cheios. Se acredita que Deus protege, pergunte por que igrejas têm seguro, câmeras, seguranças e advogados. Fé sem coerência não é virtude, é auto-engano. Para quem já é ateu, agnóstico ou está em processo de ruptura com a religião, a chamada é outra. Não se cale. O silêncio sempre favorece quem lucra com a ignorância. Questionar não é arrogância, é cidadania intelectual. O ateísmo não é apenas negar um Deus, é afirmar a responsabilidade humana sobre o mundo que construímos. Se não há um ser sobrenatural cuidando de tudo, então somos nós que precisamos cuidar uns dos outros. Agora, olha só, alguns pedidos importantes. Se você chegou até aqui, compartilhe esse conteúdo. Não é para converter ninguém ao ateísmo, mas sim para provocar reflexão, sabe? Os algoritmos não gostam de pensamento crítico, então cada like, comentário e compartilhamento é uma forma de furar a bolha e levar esse debate para quem nunca teve contato com ele. Discordar é legítimo. Debater é saudável. Fingir que esses problemas não existem é covardia. Se você é religioso e ficou incomodado, ótimo. O incômodo é o primeiro passo para sair da anestesia. Mas por favor, se for comentar, argumente. Não venha com ameaça espiritual, não venha com vai queimar no inferno, não venha com jargão teológico vazio. Traga fatos, lógica e responsabilidade moral. O espaço está aberto para diálogo, não para intimidação. E por fim, os agradecimentos. Agradecimento a quem acompanha o Rebelião Ateísta Oficial, a quem sustenta esse canal com tempo, atenção, comentários e pensamento crítico. Agradecimento a criadores como Jason Ferrer, que não tem medo de enfrentar temas difíceis, mesmo sabendo que isso gera ataques, ódio e tentativas de silenciamento. Agradecimento também a quem discorda,
mas permanece ouvindo, porque isso já é mais honestidade intelectual do que muita gente demonstra. Começamos 2026 fazendo exatamente o que precisa ser feito, pensando, questionando, desconfiando de promessas fáceis, colocando a vida real acima da fantasia reconfortante. Se existe alguma revolução possível, ela começa aqui, na mente, na ética e na coragem de dizer que o rei está nu. Nos próximos vídeos, a gente volta para aprofundar, analisar contra-argumentos e seguir entregando conteúdo sem maquiagem, sem medo e sem concessão. Fiquem bem, pensem melhor e até o próximo.